Os pecados da imoralidade sexual, entendendo e superando os pecados da carne. A sexualidade é um dom divino, criado por Deus para ser desfrutado dentro dos limites do casamento. No entanto, quando usada de forma desordenada, pode levar à imoralidade sexual, afastando-nos do propósito divino e causando danos profundos à nossa alma e relacionamentos. Neste vídeo, vamos tratar um pouco desse assunto sobre os pecados da área sexual. Deixa seu like, também seu comentário é muito importante para o engajamento deste vídeo. Porém, o que é imoralidade sexual? A imoralidade sexual refere-se a qualquer atividade fora do casamento entre um homem e uma mulher. Isso inclui adultério, fornicação, pensamentos impuros, masturbação e prostituição. A palavra nos adverte sobre esses pecados. Lá diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18: foge da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Porém, o que se entrega à imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. O que é prostituição? O que é porneia? O que é relações sexuais ilícitas? Toda forma de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio, porneia. Mais uma vez, Deus só estabeleceu um meio para aliviar a tensão sexual: o matrimônio. A relação sexual entre pessoas de sexos opostos dentro do contexto do matrimônio, ok? É a única maneira de um homem ou de uma mulher aliviar a tensão sexual, satisfazer o desejo sexual. É dentro do matrimônio entre marido e mulher. A única forma então de um homem satisfazer o desejo sexual é ele ser casado e satisfazê-lo com a sua própria esposa. A única maneira da mulher satisfazer o seu desejo sexual é ela ser casada e satisfazê-lo só com o próprio marido. Qualquer outra tentativa, qualquer outro método, qualquer que seja a prática fora do matrimônio, porneia. Então você observa que o pastor Paulo Júnior nesse vídeo fala que o único meio para aliviar as tensões da sexualidade é entre o casamento, entre um homem e uma mulher. O resto das outras práticas são condenadas e advertidas na Bíblia. Vamos falar agora sobre dessas práticas, no caso, adultério e a fornicação. Primeiro, o adultério é a relação sexual entre uma pessoa casada e alguém que não é seu cônjuge. É uma traição ao compromisso matrimonial e uma violação direta do 7º mandamento: não adulterarás, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Já a fornicação é a relação sexual entre pessoas não casadas. Mesmo que haja amor ou compromisso, sem um casamento, essa união é considerada pecado diante de Deus. Há alguns líderes religiosos, como Caio Fábio, por exemplo, que diz que se a pessoa tiver o compromisso de viver na mesma casa, por exemplo, embaixo do mesmo teto, mesmo que não seja casado no instituto religioso ou civil, não é fornicação, porque tem um compromisso com o próximo. Tem um vídeo de Caio Fábio aqui no YouTube que ele fala sobre esse assunto. Porém, a grande maioria dos cristãos, e também a meu ver, para não escandalizar, é bom que esteja casado, ou no civil ou no religioso, para que não tenha escândalo e as pessoas julguem como fornicação. Sabemos porque está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Terceiro pecado da imoralidade sexual, os pensamentos impuros e masturbação. Jesus ensinou que o pecado começa no coração e na mente. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A masturbação, embora muitas vezes considerada um pecado menor, alimenta desejos egoístas e pode levar ao vício, afastando-nos da pureza que Deus deseja para nós.
Junto com isso, ligado também ao vício da pornografia, que é o mais difícil de se desfazer-se. Quarto é a prostituição e vida promíscua. A prostituição não se limita à troca de sexo por dinheiro, envolve qualquer relação sexual sem compromisso ou amor verdadeiro, reduzindo o ato a uma mera satisfação carnal. A Bíblia condena essa prática. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, porém o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. E não há pecado que mais destrua o homem, que mais traz a ira de Deus, do que porneia. Porque é um pecado íntimo, porque peca no próprio corpo, que é a imagem e semelhança de Deus. Por que o meu corpo não é meu? Por que eu não posso me prostituir? Porque foste comprado por bom preço. O sangue de Jesus comprou você. O sangue foi um preço altíssimo, elevadíssimo, santíssimo. O sangue de Jesus. Glorificai a Deus no vosso corpo. O que é dar glória a Deus? É gritar. Dar glória a Deus é berrar. Ele está dizendo glorificar a Deus com o corpo. Olha o corpo dando glória a Deus. Meu corpo dá glória a Deus. Minhas mãos dão glória a Deus. Minha boca, meus pés, meus órgãos dão glória a Deus. Como eu glorifico a Deus com o meu corpo? Fugindo da prostituição, me santificando. Não toqueis nada imundo. Saí do meio deles, diz o Senhor, e eu vos receberei como pai, e vós como filhos. Agora vamos falar das consequências da imoralidade sexual. As consequências espirituais: afastamento de Deus e perda da comunhão com o Espírito Santo. As consequências emocionais: culpa, vergonha, baixa autoestima e relacionamentos quebrados. Consequências físicas: doenças sexualmente transmissíveis e possíveis consequências legais. Sociais: danos à reputação, conflitos familiares e impacto negativo na comunidade. Agora vamos falar como controlar os desejos carnais, aqueles desejos da natureza humana. O arrependimento é o primeiro passo. Reconheça seus pecados e busque o perdão de Deus, como está em 1 João, capítulo 1, verso 9. A renovação da mente: medite na palavra de Deus e permita que ela transforme seus pensamentos. Romanos 12, versículo 2. Fugir da tentação: evite situações que possam levá-lo ao pecado. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Vida de oração: mantenha uma comunicação constante com Deus, buscando força para resistir às tentações. E também a comunidade de fé: participe de grupos de apoio e mantenha relacionamentos saudáveis com outros cristãos que possam encorajá-lo. A imoralidade sexual é um desafio real, porém, com a ajuda de Deus é possível viver uma vida de pureza e santidade. Lembre-se de que seu corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser honrado. Busque a santificação e confie na graça de Deus para superar as tentações carnais. Atualmente há um declínio dos princípios morais e a ascensão da promiscuidade. Vivemos em tempos onde os princípios e valores morais, outrora pilares inabaláveis da sociedade, parecem ter se dissolvido diante da busca desenfreada por prazeres momentâneos. Porém, como chegamos a esse ponto? Como o que antes era considerado base para uma vida digna foi substituído por comportamentos que priorizam o superficial e o transitório? A resposta não é simples, mas é evidente que a transformação cultural, alimentada pela hipervalorização da liberdade individual e pelo impacto da tecnologia, por exemplo, teve um papel central. A ideia de liberdade, que deveria significar responsabilidade, muitas vezes foi distorcida para justificar o egoísmo, o hedonismo, que é o culto à idolatria ao sexo e a indiferença às consequências de nossas ações. O que antes era visto como disciplina e respeito ao próximo, agora é frequentemente interpretado como opressão ou antiquato.
A explosão das redes sociais também amplificou essa mudança. A exposição constante a vidas perfeitas e a sexualização excessiva normalizou padrões que há poucas décadas seriam inimagináveis. A busca por validação instantânea na forma de curtidas e compartilhamentos criou um vazio emocional que muitos tentam preencher com excessos e comportamentos destrutivos. Além disso, a relativização dos valores, propaganda por discursos que eliminam a distinção entre certo e errado, contribuiu para a perda de um norte moral. O respeito ao outro, a fidelidade, a empatia e a moderação deram lugar a uma cultura de descartibilidade, onde relações humanas são tratadas como produtos com prazo de validade. E o mais preocupante é que, ao mergulharmos na promiscuidade e no desapego aos princípios, não percebemos o impacto devastador disso sobre as próximas gerações. Crianças crescem sem referências sólidas, jovens buscam sentido em lugares vazios e a sociedade como um todo perde sua coesão. Porém, ainda há tempo para um retorno aos valores que constroem e não destroem. Isso exige coragem para questionar no que a sociedade moderna chama de progresso e redescobrir que a verdadeira liberdade só é existente quando há responsabilidade, respeito e um compromisso com algo maior do que nós mesmos. Afinal, sem princípios, o que nos resta? Por isso que é importante também a questão dos princípios e valores morais, que a sociedade e a mídia vêm influenciando e incentivando durante os últimos anos, as últimas décadas, para a gente perder com esse famoso progressismo cultural que é imposto pela mídia. Por isso que muitas crianças, adolescentes hoje em dia já vão crescer. O futuro geralmente vai ser com pessoas, com jovens adultos menos morais, com menos princípios e valores morais. Vai ter, infelizmente, ao meu ver, pelo cenário que está se formando, pelo contexto, pessoas com menos probabilidade e também com senso de moralidade, pessoas mais promíscuas, pessoas fazendo tudo por fama e por dinheiro. Elas vão, hoje em dia, a gente já vê isso na sociedade atual. As pessoas perdendo os princípios e valores por troca de like, fazendo também a questão do sexo virtual, OnlyFans, Privacy, todo esse tipo de método e também de nicho que eles estão seguindo em troca de dinheiro. Não é a maioria ainda bem que é só a exceção, a minoria de pessoas. Muitas mulheres e homens não aderiram a isso. Eles exercem um trabalho digno e justo, porém alguns acabam entrando para esse mercado da promiscuidade. E você, o que acha desse tema? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários para a gente poder interagir. Se inscreve no canal Comportamento Cristão e vem assistir os outros vídeos do nosso canal. Ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.